Aí, Brasil, é Assunção, hein? Capital de Paraguai, hein? Aqui é a orla de Paraguai. Pra quem acha que o Paraguai não tem praia, aqui é a praia do Paraguai, aí, ó. A orla de Paraguai. É uma praia de água doce, né? Mas é a praia deles. Show! Brasil! Aí a ponte da amizade, viu? É a ponte da amizade aí, ó. Faz a separação entre Brasil e Paraguai. Show!